é Júlia Galvani, esse é o quadro Pioneiros de Luz e hoje temos o prazer de entrevistar a pastora Ademar Quint. Boa tarde, pastor. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde. Pastor, então nós vamos conversar um pouquinho sobre a sua vida, o seu ministério. Nos diga então o seu nome completo, onde e quando o senhor nasceu e um pouquinho sobre a sua família. Quem foram seus pais e seus irmãos? Eu nasci em Bom Retiro, Santa Catarina, num lugar que é rural, zona rural, mas num centro de um grande número de famílias adventistas, das primeiras famílias do Brasil. Meus pais já nasceram adventistas. Aliás, minha mãe. Meu pai chegou a Bom Retiro como um menino que estava precisando de ajuda e uma família o aceitou para cuidar dele, visto que meu avô paterno faleceu quando ele estava quando meu pai tinha 6 anos. Então, com outros irmãos, a minha avó estava se convertendo para o adventismo em São José, em Santa Catarina. E daí, como a igreja de Bom Retiro já era uma igreja de várias famílias adventistas que começaram na década de 1900 até 1905, quando se organizou a igreja, meus avós maternos foram dos primeiros conversos no Brasil. Que é o nome dos seus avós e dos seus pais? Meus avós paternos era Jorge Quint e Alvina von Scheller Quint. Da parte da minha mãe era João Teófilo Deucher e Joana Weiss. Se tornou Deucher. Meus pais, então, Valdemar Quint, e minha mãe era Emília Quint, Emília Deucher Quint. Que legal, pastor. E eles tinham origem alemã? Tinham origem alemã. Como o adventismo começou no Brasil pela língua alemã, primeiros comportores chegaram em Santa Catarina, começando lá em Brusque, no povoado de Gaspar. O mesmo comportor, que era Stauffer, a Bom Retiro e encontrou um imigrante. Então o senhor estava falando de Fontoura, do comportor Stauffer. O senhor quer continuar? Pode continuar desse ponto. Sim. Quando ele chegou a Bom Retiro, ele foi vender literatura. Era o livro Grande Conflito em alemão. E então o morador mais antigo, que era também chamado Johann Deucher, comprou o livro, aceitou estudar a Bíblia com referência ao sábado, porque o livro logo tratava disto, e então ele se converteu. E como a família dele já era grande, porque ele estava com 75 anos nessa época, então ele já tinha filhos, netos, tinha algumas irmãs casadas também, e a família se reuniu, ele começou a abarcar todos os familiares e organizou uma igreja com 30 membros, já em 1905. E essa família era anexada com, hoje, muito conhecidos, família Grüttner, Schlemper, Deucher,
Verlich, até alguns obreiros, inclusive do Gritner, o pastor Gilson Gritner, é bisneto dessa turma. Olha, que legal. Ele é pastor Então, lá em São Paulo. lá em São Paulo. Formou-se uma igreja muito forte. Quando eu era pequeno, na década de 30, a igreja já tinha uns 200 membros. Entende? Então, o senhor nasceu em Bom Retiro? Eu nasci em Bom Retiro. Qual foi a data do seu nascimento? Eu nasci no dia 29 de dezembro de 1928. E o senhor teve irmãos? Éramos 5 irmãos. Eu sou o mais velho, depois 2 irmãs, e depois 2 irmãos mais novos. Os mais novos têm diferença de 15 anos para a minha irmã mais nova. Mas destes, 2 já são falecidos. A minha irmã mais nova e o irmão mais velho que nasceu depois. Somos 3 vivos ainda. Qual o nome deles? Bom, era assim, eu, Ademar. A irmã seguinte era Adelma Quint. A terceira, Adeni Quint. O quarto, Adoniran Quint. E o último, Adélcio Quint. Então foi todo mundo com A. Todo mundo com A. Uhum. Então o senhor disse já que nasceu em uma família adventista, inclusive uma família tradicional, né, adventista. Mas agora a respeito do senhor, teve uma pessoa ou algum momento que foi marcante para que o senhor seguisse a questão? Olha, o caso era mais ou menos assim. Como também tínhamos a escola primária, a escola paroquial, eu estudei então na escola paroquial adventista, que foi uma das primeiras também do Brasil. Ela começou em 1907, nós já festejamos então em 2017 110 anos. Eu estava lá nessa festividade. Então, crescendo, a gente já crescia na escola, na igreja, os pais, todo mundo era adventista, e foi já naturalmente foi surgindo o intento de, quando crescesse, também eu estudar para ser pastor. Tinha o estímulo do próprio meu pai, da minha mãe, os familiares, né? Visto que alguns deles já tinham vindo para o colégio também, já eram pastores, há um bom número de pastores naturais da Igreja de Bom Retiro. Na segunda ou terceira geração que eu pertencia, e daí para diante, os jovens todos já começaram a querer estudar, e tinham que estudar fora, porque o lugar era pequeno, não existia nem ginásio na época, e com isto, a geração mais recente toda saiu para estudar. A igreja, com essas famílias originais, desapareceu. Mas temos lá o monumento, a igreja, a casa do pastor, do professor, a sala de escola, agora uma casa que foi ganha para ser o museu, tem um museu histórico da igreja, e ainda um barracão que serviu na década de 50 e 60 para as reuniões bienais na Associação Santa Catarina. Que legal, pastor. E a respeito do seu batismo, você se lembra quando foi a data e quem o batizou? A classe bíblica normalmente era feita pelo professor da escola, que era também pastor. Naquela época, para ser professor e pastor da igreja. Então, eu tive o meu primeiro professor, você pode procurar na história e aí foi João Bork.
Foi meu primeiro professor no primário, em 1935. O segundo foi Bonnie Renck. E sucessivamente. Então, esses professores que saíram do colégio, como pastor, eles eram pastor da igreja e professor da escola primária. E com isso, eles preparavam as crianças, dando também a classe bíblica. Então, eu imagino que foi em 1941 ou 42 que apareceu o pastor da associação. Então, o senhor estava falando que o senhor passou pela escola bíblica e que depois apareceu o pastor da associação. Foi. E o pastor, na época, chamava-se Quirino Dal. E ele foi quem me batizou, o pastor Quirino Dal. Quando eu depois revi, muitos anos mais tarde, que eu já estava estudando, ele já não era mais pastor na igreja adventista, ele tinha já saído por algum motivo. Então, um pouquinho sobre a sua educação, pastor. O senhor cursou o primário ali mesmo em Bom Retiro, né? Aí o senhor tinha contado para a gente que não tinha ginásio lá na época. Então, onde que o senhor fez o ginásio, o colegial e depois a graduação? Pois é, foi assim. Em 1944, um dos 2 ou 3 jovens da igreja foram estudar no Colégio Adventista, de São Paulo. Quando um deles voltou em 45, para um período de férias, uns 20 dias, papai disse assim, quem sabe se você agora pode ir junto com eles. Nessa época, Bom Retiro ainda estava no auge da história da madeira do pinheiro, do pinus. Então, o meu trabalho com meu pai era, com carroças, puxar madeira das serrarias e levar até a rodovia onde os caminhões podiam pegar. E quando aquele estudantezinho, aliás, chegaram 2 deles, chegaram para umas férias de uns 20 dias, papai disse, quer ir junto? Eu digo, quero. Ele contou, eu trabalhei o ano todo, trabalhei porque está começando a fábrica de produtos super bom no colégio e eu tenho trabalho. Se você for junto, você também vai ganhar trabalho lá. Então, meu pai disse, está certo, então você vai. Então, eu fiz a primeira e segunda série do ginásio no colégio, em São Paulo. Voltando de férias para casa, um pastor que era da associação e que também era o diretor do colégio do Butiá. O colégio Butiá era uma segunda tentativa de colégio desde o início que tinha em Santa Catarina, chamado Benedito Novo. Benedito Novo foi fechado porque o governador não queria queria que a escola tivesse aulas aos sábados, e como não dava aulas aos sábados, ele fechou a escola. Então, dali foi para o Butiá, que era na divisa do Paraná e Santa Catarina. Hoje em dia é o Instituto Adventista Paranaense. Do Butiá, em 1947, ao invés de eu voltar para o colégio, eu fui para o Butiá para fazer o curso chamado Madureza, que significava a posse do ginásio inteiro, era 4 anos. Com isso, eu ganhei 1 ano, porque eu fiz o exame oficial e passei, então ganhei 1 ano no ginásio. Então, me formei no ginásio em 1947. Em 1948 e 49, eu estudei em Curitiba, fazendo contabilidade. Em 1950, voltei para o colégio, terminando o curso de contabilidade e trabalhando na fábrica Superbom, ganhando o estipêndio. Então, no final do ano, os contabilistas foram chamados para trabalhar. Na época, havia mais necessidade, de certo. E toda a minha turminha, que éramos 8, foi chamada para trabalhar
Eu fui para os escritórios da associação em Curitiba. Um outro meu companheiro foi também para o GAP, na época, já que era já em Curitiba, o GAP, que era aquele do Butiá. Depois ele foi chamado Ginásio Adventista Paranaense. E depois, agora é aquele lá de Maringá, tá certo? Quando eu me formei em contabilidade, eu fui para os escritórios da associação em Curitiba. E nos primeiros 2 ou 3 meses, aquele intenso interesse, saudade do colégio, me fez repensar. E eu falei com o presidente da associação, na época era pastor Moisés Nigre, era presidente da associação lá em Curitiba. Eu disse, olha, eu estou com um plano de voltar para o colégio para fazer teologia. Vou chegar um mês atrasado. Ele disse, se é da sua vontade, da sua ideia, pode ir. Então, eu cheguei no colégio, mesmo sem aviso prévio, com um mês de atraso, e fiz o primeiro ano de teologia, em 1951. E, graças a Deus, cursei teologia, me formando em 1954. Minha turma é de 1954. Interessante que éramos 8 teologandos e 2 teologandos ficaram sem chamado. Chamavam-se Léo Ronzolin e Ademar Quint. Olha só! Por quê? A associação disse que não tinha verba para poder chamá-los. A associação nossa, que era Paraná, Santa Catarina. Então, ofereceram um período de comportagem. Vocês vão comportar até que possa vir um chamado. Nós 2 éramos solteiros, apesar que o Léo já estava noivo, e eu solteiro e sem noiva e sem namorada. Comportamos 6 meses. No princípio de maio de 1955, Léo recebeu o chamado na associação para cuidar de um distrito. E daí ele aproveitou para se casar. Quer dizer, logo depois ele planejou. E eu recebi um chamado para trabalhar na Associação Rio Minas, na época, com sede no Rio de Janeiro. E o presidente disse assim, o presidente da associação, por que não me avisaram que vocês não tinham chamado? Eu teria chamado logo no início. Nossa, ele não sabia. Não sabia. Então, eu comecei meu trabalho no Rio de Janeiro. Primeiro ano como assistente do pastor Enoque de Oliveira, que mais tarde foi até vice-presidente da Conferência Geral. E ele era pastor da Igreja Central do Rio de Janeiro. E eu fiquei assistente 6 meses. Então, a associação disse, agora você já vai poder cuidar de um distrito. Só que me mandou para um distrito no sul de Minas. Eu era solteiro, não tinha nem namorada, e vim para o sul de Minas, a cidade de Pouso Alegre, sede de um distrito imenso, com todo o sul de Minas. Em 1956, foi organizado o grande congresso, o primeiro grande congresso sul-americano dos jovens adventistas. E eu também fui participar lá, organizando, ajudando, etc. A recepção foi no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, na época, o grande hotel-cassino chamado Quitandinha. Ainda existe o hotel lá, mas hoje não é mais Granfino, na época era. Lá, então, começamos um namoro firme com a minha atual esposa, porque eu a conhecia no Rio de Janeiro como assistente do pastor e cuidava do grupo de Botafogo, hoje é a grande igreja de Botafogo,
estava começando um grupo naquela época. E a minha esposa é de lá daquele grupo. Como é que é o nome dela, pastor? Dina da Silva Barra. O pai dela era um português, muito missionário, daqueles grandes ajudadores da igreja. Havia um grupo de alguns portugueses na igreja central, e eles então eram fortes, e meu sogro pertencia a esse grupinho. E vocês se conheceram no Quitandinha, naquele evento, ou foi fora? Não, foi lá. Eu a conheci quando eu estava como pastor assistente em Botafogo. Ah, sim. Botafogo era distrito da Igreja Central. E daí eu fazia os cultos de domingo lá no grupinho de Botafogo. E como o pai dela era um líder lá na igreja, no grupo, e lá nos conhecemos. Mas então firmamos o namoro no Quitandinha depois. E daí? E quando que vocês se casaram? A data? Eu cuidei mais um tempinho do distrito no sul de Minas, mas no fim do ano de 1956, o presidente da associação, que era o pastor Emanuel Zorb, o mesmo que tinha feito o chamado, foi nomeado para ser o diretor da Voz da Profecia. Na época, a Voz da Profecia era um encargo de um pastor só, que era o pastor Rabelo, que era orador, era programador, e também estabeleceram a escola radiopostal, etc., tudo. Então, o pastor Zorb me chamou para ser o responsável pelo curso de correspondência da Voz da Profecia com a escola radiopostal, em dezembro de 1956. Voltando para o Rio, aliás, trabalhando em Niterói, que a sede era em Niterói, a sede da Voz da Profecia, que era da União Este Brasileira. E daí o namoro que tinha começado no Quitandinha ficou mais fácil. E nós nos casamos no dia 18 de abril de 1957. E vocês tiveram filhos? Tivemos 3 filhas. A mais velha, o nome de Dinamar, a emenda da mãe e do pai. Que legal. E Ademar. Ficou bonito. Ficou bonito. A segunda, Adriana, nasceu 5 anos depois. Dinamar nasceu quando nós morávamos ainda em Niterói. E a Adriana nasceu quando eu já era pastor, tinha sido transferido da Voz da Profecia para um distrito, depois de estar 6 anos na Voz da Profecia, e no distrito de Madureira. Lá nasceram a Adriana e a terceira, que é a Ariadne. Dinamar, atualmente é falecida, ela faz 18 anos que ela faleceu. Faleceu, mas já era casada, mãe de 2 meninos, um é pastor e o outro é médico. O pastor é graduado em arqueologia bíblica, doutor em arqueologia bíblica, está lá na Inglaterra atualmente. E o médico é médico em São Paulo. A Adriana, agora também já formou família, mora conosco aqui mesmo, até na nossa casa, na parte de cima. E ela é casada, tendo um casal de filhos. A filha mais velha já se casou e o mais novo é o mais novo neto. Porque a terceira, que é a Ariadne, tem 2 meninos. Um que acabou de receber o diploma de médico. Nessa semana, ontem mesmo, ele foi e pegou o CRM, e o outro está no 3º ano de medicina. Olha então, só, família de médicos, hein? Dos 5 netos, já temos 3 médicos. E são 5 meninos e uma menina. Que legal, pastor. O senhor poderia nos contar um pouquinho sobre a sua esposa, Dina?
Como que ela contribuiu à obra adventista? Em qual área que ela trabalhou? Ela só trabalhou em área de apoio. Quando eu fui no primeiro distrito, em Madureira, nós instituímos uma classe chamada classe de alimentação saudável. E ela dirigiu essa classe, que com bastante sucesso, inclusive as irmãs, as famílias da igreja, e levavam até amigas que não eram adventistas. Todo domingo à tarde tinha uma aula sobre alimentação e preparar um prato. Arte culinária. Com a primeira formatura, teve até o mérito de diploma. Infelizmente, eu não guardei nenhum diploma, desapareceram os diplomazinhos que tinha, mas com diplomazinho. E o médico diretor do Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, foi que fez a preleção, e estava presente também o presidente da União, pastor Rodolfo Belso, na época, e o médico era o doutor Edgar Berger. Foi uma festança, assim. Lançado, então, minha esposa, em cada distrito depois que eu ia, ela era o amparo nesse sentido. Onde que o senhor estava quando vocês se casaram? O senhor era pastor aonde? Eu trabalhava na Voz da Profecia, quando nós nos casamos. Depois de trabalhar 6 anos na Voz da Profecia, eu recebi um chamado da associação para trabalhar no distrito, foi o distrito de Madureira. Em Madureira, a minha esposa assumiu a classe de orientação alimentar e fazia aquela classe cada domingo à tarde. E eu aproveitava a classe com os meninos. Ali surgiu também o que se chama de batismo da primavera. Enquanto os meninos ficavam por ali, eu fiz a classe bíblica dos meninos. Então quer dizer que foi ideia do senhor esse batismo da primavera? Foi. O batismo da primavera é a minha ideia. Que legal. Então, até hoje festejam. E normalmente o pessoal, algum pastor até nem me conhece, diz assim, foi inventado por um pastor Ademar Quinn. Mas um grande número de pastores me conhece e sabe que eu comecei essa classe lá em Madureira. Enquanto a minha esposa dava a classe de arte culinária, eu dava a classe bíblica para os juvenis. E o primeiro batismo foi feito exatamente em 1963, quando eu era pastor lá. Em 1964 se tornou oficial o batismo para a associação. O presidente da associação instituiu o batismo porque todos os pastores da Grande Rio fizeram a classe bíblica por orientação do presidente. Entende? Ele gostou da minha ideia e daí impôs, então, uma classe bíblica para juvenis em todas as igrejas com o nome de Batismo da Primavera. Então, esse primeiro batismo da primavera foi em 1964. Agora já a igreja de Botafogo, daí já era igreja. E foram aproximadamente eu tenho ideia que é 170 juvenis que se batizaram nessa data do primeiro batismo de 1964. Em seguida de Madureira, o senhor pode continuar contando a sua história até a aposentadoria. De Madureira eu fui chamado para ser pastor e orientador, porque no Hospital Silvestre. O Hospital Silvestre tinha organizado, já estava com uns 200 funcionários, então organizou uma igreja dentro do hospital. E eu fui o pastor dessa igreja lá. Fui pastor 4 anos lá nessa igreja. Então veio um chamado para eu ser pastor lá no norte de Minas, porque o presidente da missão que foi recentemente organizada lá, em 1968, era um americano chamado
Charles Scofield. Charles Scofield era um missionário, trabalhava na margem do São Francisco, cuidando das lanchas, e ele me conhecia no Hospital Silvestre e pediu que se eu aceitaria ser pastor na igreja da sede da missão em Montes Claros, no norte de Minas. E eu fui para lá. Fiquei 2 anos lá. Nesses 2 anos, exatamente o pastor também tinha pedido licença para fazer um curso de medicina na América, chamado Medicina Tropical, para poder cuidar dos trabalhos médicos das lanchas na margem do São Francisco. Quando ele voltou, eles extinguiram aquela missão dele, que era a missão do Alto São Francisco, e anexaram novamente a missão mineira. E eu, então, como era pastor, passei a ser pastor agora da missão mineira, fui transferido para o sul de Minas, em Lavras. Lavras era uma igreja nova, de poucos anos, e então eu fui pastor 4 anos, 3 anos, na igreja de Lavras, no sul de Minas. No 4º ano, eu fui transferido para Belo Horizonte, pastor de um distrito chamado Distrito Santa Inês, que era na Grande Belo Horizonte, dentro da cidade. Fiquei lá 1 ano apenas. Aí aconteceu alguma coisa muito pesada para nós. A nossa filha mais velha, essa Dinamarca, eu falei, ela ficou doente, a gente não sabia o que era, fomos fazer exames, muito enfraquecida, e ela estava com leucemia mieloide. Quando o médico descobriu, lá em Belo Horizonte, depois de uns 3 ou 4 dias fazendo exame, ele disse, olha, tem isso e isso. Então, eu comuniquei com o Hospital Silvestre, no Rio de Janeiro, Dr. Zildomar Deutsche, que atualmente mora aqui, que é o dono do Hospital Samaritano, Bom Samaritano. Ele era o diretor do Silvestre, e ele disse, vem urgente, traga. Então, no dia seguinte, já depois da notícia, o meu carro fez uma viagem de 600 quilômetros, de 400 quilômetros em 6 horas, de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. E ela entrou num tratamento, na época, assim, novidade, um médico hematologista catedrático do Rio de Janeiro, assumiu o cargo de vai tratá-la. Por 2 meses ele tratou dela, dando todo dia uma injeção, uma coisa novidade que vinha da América. E quando foi num dia, na véspera do Natal, ele disse assim, olha, nós chegamos ao fim da picada, conseguimos matar todos os glóbulos brancos, que eram os maléficos, né? Da leucemia, eram os glóbulos brancos. Conseguimos matar todos, mas ela está tão fraquinha, ela precisa de sangue direto de o doador. Vamos dar 3 dias sangue e então fazendo a transfusão direta. Depois de 3 dias, ele disse, agora temos que esperar um pouco. 3 dias esperamos, no 4º dia chega ele todo animado lá no nosso quarto, dizendo assim, olha, a Dinamarca está de alta, o sangue está normal. Eu disse, pois é, como que maravilhoso. Ele é um médico desses graúdos, mas médico ateu, né? Então eu disse, viu como é que é? O senhor acha que não tem explicação, nós também não temos. Mas nós chamamos isso de intervenção de Deus, que é milagre. E ele disse, é bom quando a pessoa pode falar isso. Ai. E ele cuidou dela, então era Olha assim. só. Ele disse, olha, agora eu tenho que cuidar, cada 3 dias eu vou fazer um exame. Cada 3 dias. Ela está de alta, mas depois de 3 meses, cada semana. Depois, cada 2 meses. Com isso, a transferência minha de Belo Horizonte para o Rio
Foi uma cortesia da associação, na época, o presidente da associação, o pastor Josino Campos. Ele disse, eu vou chamar você, você vai morar aqui perto mesmo, para sua filha, para dar atendimento à filha. Então, ela viveu, estudou, terminou, ela estava com 15 anos na época. Ela estudou, fez fonoaudiologia, casou-se, teve 2 meninos, que eu falei, né? Mas um dia, inesperadamente, ela também se sentiu mal e faleceu. A explicação é que houve um tumor no fígado que não, depois de 18 anos, e ela não sentiu nada, só sentiu quando paralisou o fígado. Em 2 dias ela entrou em coma e faleceu. Então, o senhor foi transferido para o Rio de Janeiro, era isso? Daí eu vim de volta para o Rio de Janeiro, fiquei 1 ano cuidando do distrito da Pavuna. No ano seguinte, veio novamente um chamado para eu ser pastor no Hospital Silvestre. Eu já tinha sido pastor 4 anos, agora com um novo diretor, nova diretoria, e eu voltei a ser pastor no Hospital Silvestre novamente, e fiquei lá os últimos 14 anos. Ninguém mais quis me chamar, fiquei como pastor do Hospital Silvestre por 14 anos, até minha jubilação. Então, o senhor era o capelão ali? Era o capelão, chefe da capelania. E, na época, o hospital tinha crescido muito, já tinha uns 1000 funcionários. Precisava mesmo de muita gente, muito aconselhamento. Fiz muitos batismos de funcionários, além de batismos de pacientes, né? Então, tem histórias muito bonitas nesse trajeto aí. Tá certo? Legal, pastor. E quando foi 2 datas importantes, a data da ordenação e depois a data da jubilação. Da jubilação. Eu fui ordenado no dia 5 de janeiro de 1963. E a data da aposentadoria do senhor? A aposentadoria foi em julho de 1991. Pastor, você já contou várias histórias aí, né? Mas eu queria perguntar para o senhor uma história, para o senhor escolher uma história que foi marcante na vida, no trabalho do senhor, que o senhor viu Deus atuando. Um dia eu tinha dois auxiliares de capelães, né, para fazer visitação. E um deles chegou para mim e disse, pastor Quint, tem uma senhora paciente, ela uma doença incurável, mas cada dia tem uma filha dela, são 2 filhas, um dia está uma, outro dia está outra. E elas conversam muito cultas, e elas queriam saber alguma coisa sobre o porquê do hospital ser adventista. E eu já expliquei, mas elas não estão satisfeitas. Eu digo, tá, eu vou lá visitá-las. Então, eu fui, visitei, encontrei uma, e o nome dela era Elizabeth. E ela disse, pastor, eu tenho trocado ideias com o seu companheiro, mas eu não me convenço do assunto sobre sábado e nem sobre a imortalidade da alma. E eu disse, mas você acredita na Bíblia? Ela disse, bom, eu acho que sim. Eu digo, então vamos fazer o seguinte, eu vou estudar com você primeiro algumas coisas para você ter confiança na Bíblia. O que a Bíblia disser, você aceitar. E ela concordou. Então, entramos numa série de estudos, eu estudei, mesmo, sabendo e dando algumas orientações sobre regrinhas. A Bíblia tem que ser entendida assim a Bíblia não pode ser interpretada fora do contexto,
ela tem que coordenar um pouco aqui, um pouco ali, tem uma expressão aqui, tem mais uma outra complementação no outro lugar, etc. E fui fazendo a introdução, e com essa introdução ela ficou gostando, passava para a irmã. E outro dia encontrei juntando a irmã, reforçava e fazia para a outra. Mas aconteceu que a mãe faleceu. Quando a mãe faleceu, essa Elizabeth disse assim: pastor, o senhor não se incomodaria de fazer o serviço fúnebre para minha mãe? Nós gostaríamos que o senhor fizesse, pode falar mesmo da sua doutrina. E eu fui ao cemitério, e lá fiz a pequena preleção, e marquei, e daí todos acharam até um pouco estranho, porque eu falei sobre a morte, como é, etc. Essa coisa desses detalhes. E mais pessoas depois ficaram assim, admiradas. Mas que coisa clara, como é que isso está tão claro assim, a gente não compreende. E continuamos os estudos depois com ela e a irmã, e eu as batizei. Eu não me recordo mais o dia, mas até hoje eu tenho no meu WhatsApp a comunicação com a Elizabeth. Que legal, pastor. Ela criou, era jovem na época, e a irmã também, mas já eram casadas, criaram os filhos estudando na escola, mas os maridos, interessante que os dois maridos nunca aceitaram. Nossa. Não aceito até hoje, mas são meus amigos. E ligam para mim, falam comigo, e eu digo assim, mas olha, eu estou ficando velho, daqui a um pouco eu não posso mais batizar. Eu quero batizar. Quem sabe um dia, né? Um dia você vai batizar. Isso aí agora me lembrou de um outro caso, lá no hospital. Um dia, em Madureira, eu tinha uma obreira bíblica, paga pela igreja, mas uma senhora muito, muito trabalhadora, ela que preparava os alunos todos, trazia para a classe bíblica, era muito animada. Mas um dia, lá no Hospital Silvestre, quando eu olho a lista de pessoas internadas, estava o nome dela, daquela minha ex-obreira bíblica, lá de Madureira. E eu fui visitá-la no quarto, e ela ainda disse assim, pastor, eu estou sentindo os últimos dias, e sou triste porque meu marido nunca se batizou, e o meu filho não aceitou nunca. Ela era trabalhadora, missionária, mas não aceitava. Eu disse, o que vamos fazer? Bom, uma semana depois, ela teve uma melhorazinha, ela disse, eu quero ir para casa, eu vou morrer em casa. E realmente ela foi e morreu em casa. Só que uns dias depois é que me comunicaram que ela havia falecido. Passaram-se vários meses, eu fiquei uns 6 meses. Um dia eu recebi um telefonema, era exatamente do viúvo, marido daquela minha irmã, obreira bíblica, que chamava-se Air França Leal. Então, o esposo dela, o irmão, o Leal, era Antônio Leal. Ele me ligou e disse, pastor, o senhor aceitaria um convite? Eu digo, sim, qual é? O senhor viria fazer o meu batismo na igreja de Madureira? Olha só! Ele disse, claro, vou lá. Então, eu fiz o batismo, fui lá em Madureira, fiz o batismo dele, não é? E depois, depois de terminar o cerimonial, etc., lá fora, eu disse assim, olha que coisa curiosa. Ele disse, você sabe o que é? Eu quero ver a expressão da minha esposa no dia que nós ressuscitarmos. Olha só, que legal, depois de tantos anos, né? Depois de tantos anos. Muito legal, pastor. Então, agora já caminhando para o final da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor compartilhasse o seu verso favorito da Bíblia e deixasse uma mensagem para quem for assistir esse vídeo. Meu verso predileto, eu tenho até 2 ou 3, mas
eu relaciono dois. Parece ser incompletos, mas são o máximo. Eu até escrevi um livro, está sendo digitado, baseado nesse verso. É o primeiro verso da Bíblia. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Quer dizer, dentro da nossa ideia, da nossa doutrina criacionista, né? E anexado a esse, o primeiro verso do Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Eu queria animar todas as pessoas, mesmo as que chegarem a ouvir ou ler alguma coisa, o seguinte: até agora a minha história está inacabada, mas eu desejo ansiosamente concluí-la numa manhã radiosa, quando com meus queridos e incontável número de irmãos da fé começarmos a história da eternidade e cantaremos de um sábado a outro sábado. Queria agradecer muito o senhor ter aceito o convite, né? Ter dedicado um pouquinho do seu tempo para contar um pouco da sua história, deixar essas histórias marcantes, né, no ministério, e que Deus seja louvado pela maneira como Ele atuou na vida do Senhor e através do Senhor para abençoar tantas pessoas. Obrigado, eu agradeço porque também a minha esposa sempre ajudou, estava sempre comigo, e nós ainda estamos vivos aqui aguardando a volta de Jesus, junto com os netos que moram aqui perto. Que Deus continue abençoando o Senhor nos Amém. muitos anos Obrigado. ainda pela frente.